Continue esse espírito de adoração. O Senhor está derramando a sua glória na sua vida. Nós viemos aqui para encher da glória do Senhor, para receber da glória do Senhor, para ser cheio, para ser cheio, para ser cheio do Espírito Santo. Você veio aqui para buscar fortalecimento para a semana que há de vir pela frente. Nós celebramos e agradecemos por aquilo que vivemos na semana que passou, mas muito mais daquilo que vai vir da parte de Deus, daquilo que vai vir, daquilo que vai ser derramado, daquilo que vai ser de bênção sobre nós. Por isso, fique atento no seu lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Pai, nós te engrandecemos, te bendizemos. Nós te adoramos e te louvamos. Nós nos preparamos para prestar culto a ti, ó Deus. E nós estamos felizes, porque nós sabemos que tu está conosco. Tu tem dado direção para a nossa vida. Tu tem nos fortalecido em meio a toda a tribulação, a todos os problemas, a todas as vitórias. São muitas vitórias e nós te agradecemos por isso. Mas continue conosco, continue falando no nosso coração, em especial agora pela tua palavra. Pai, revela a tua palavra na tua igreja, Deus. Derrama a tua palavra na tua igreja, Pai. Derrama a tua palavra, Senhor. Abra o entendimento. Nós repreendemos tudo aquilo que atrapalha o teu povo de receber entendimento da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito abra esse entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda mais uma vez, bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um abençoado traz uma água para mim. Glória a Deus. Que bom que você veio. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, querido, lá no livro de 2 Samuel. Que bênção, né, amados? Glória a Deus. Nós sentimos o gostinho assim, o gostinho do que vai ser no céu, né? Na igreja, todos juntos, congregando, louvando, adorando. A gente pode ter esse prazer, né? Esse gosto. Imagina no céu, né, amados? Meu Deus, que bênção que vai ser. Abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Glória a Deus. Temos a Bíblia online aqui no telão também. 2 Samuel capítulo 11. Se te ajuda, é logo depois de 1 Samuel. Vem 2 Samuel. Fácil de achar, né? Pronto, achou. Quase no começo aí do Velho Testamento. Não bem no começo, né? Um pouquinho para frente do começo. 2 Samuel. Todos acharam, queridos? Amém? 2 Samuel capítulo 11. A partir do versículo 1. 2 Samuel 11, a partir do 1. Diz assim a palavra de Deus. Segunda Samuel 11, 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davizão ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. E dali ele viu uma linda mulher que estava tomando banho do jeito que veio ao mundo. Ela era muito bonita, diz o texto.
Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Glória a Deus. Queridos, semana passada nós vimos um pouco da parábola do credor incompassivo. E nós vimos no culto passado, né? Você que não assistiu pode entrar aí na Fonte Church Guia Lopes da Laguna, no YouTube. Está lá as pregações. Ou no Face do Heitor Nagel. Estão lá todas as nossas pregações. E nós vimos que crentes ou não crentes, né? Nós crentes temos como regra a Bíblia, a palavra de Deus. Queridos, nós temos todas as leis humanas, civis, né? Todas as leis dos homens, mas a lei que mais o crente segue é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu evito errar para que as outras leis não me peguem por conta da palavra de Deus. Eu aprendo a obedecer. Obrigado, querido. Isso é uma bênção. Eu aprendo a obedecer por conta da palavra de Deus. Quem não é crente segue outras regras, as leis humanas, mas todos nós temos leis a seguir. E quando nós transgredimos leis, vem consequência. Nós vimos isso domingo passado. Transgredimos leis, vai vir a prestação de conta. Se é do crente, se é homem terreno, vai ser com as autoridades terrenas. E se é com o Senhor, vai ser com o Senhor. Em Romanos 14:10 diz assim: você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que desprezas o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos vamos comparecer um dia. Então nós, povo de Deus, eu e você, crentes, nós vamos um dia chegar diante do Senhor. E Ele vai plugar um plug no teu ouvido e vai passar num telão para todas as nações verem o que você fez. Eu não sei se é assim, né, querido? Mas a coisa vai ser tremenda. Ok? Tudo certo aí? Na parábola que nós vimos domingo passado, né, Jesus compara ao rei que chama o seu servo para cobrar-lhe uma dívida impagável. E o servo daí vai lá, né, se arrepende, chora, clama, e ele perdoa daí toda aquela dívida, perdoou, mas o mesmo servo não perdoou o seu conservo, né, porque o ser humano infelizmente é duro na queda. Nós somos muito bons em querer receber perdão, de dívidas, mas na hora que é para nós perdoarmos, a gente tem uma dificuldade tremenda. Infelizmente, o ser humano é assim, nós somos difíceis. Mas, queridos, para nós não desviarmos do caminho do Senhor, existem N motivos de crentes desanimados, desviados, enfim, mas um deles é essa falta de perdão. A falta de perdão gera algo dentro do coração, e aí chega num ponto, querido, que a pessoa não consegue nem ir na igreja mais, em lugar nenhum, por conta de ranços, de tantas coisas que acumularam no coração da pessoa. E aí nós temos o papel da igreja, é o papel que faz com que nós percebamos isso que nós temos que melhorar, que perdoar, né, para que a gente possa, o irmão Vanuir disse muito bem aqui, né? Eu dizimo com alegria, eu oferto com alegria, porque aqui é o lugar, uma muito boa palavra do irmão, onde eu venho receber o perdão, onde eu venho me alegrar, onde eu venho, né, deixar o nosso lugar bem gostoso, para que a gente venha receber direção da parte de Deus. É na célula, é nas programações da igreja. O crente precisa estar perto do fogo, amém, querido? Crente longe do fogo, esfria. Ovelha longe do bando, vira comida de lobo. Crente precisa estar congregando, querido. Nós lembramos aqui várias vezes que o crente que não gosta de gente
vai ter dificuldade para entrar no céu. Você vai ter que conviver na Nova Jerusalém com pessoas de todas as nações. E às vezes aquele irmãozinho, né? Que você achava meio chato na igreja, às vezes ele vai estar lá. E a gente vai ter que conviver. Então eu preciso estar envolvido. Assim eu mato minhas vontades. Quanto mais envolvido, melhor eu fico. Eu gosto de lembrar sempre dos atletas. Um atleta olímpico, por exemplo. A Olimpíada é o ápice de um atleta. Para um atleta chegar na Olimpíada, querido, ele tem toda uma preparação. Um atleta, quem foi atleta sabe disso. Toda uma preparação, alimentação, abre mão de muita coisa. As pessoas veem os atletas ali brilharem na televisão. Nossa, ganhou uma medalha, ganhou isso, eu queria ser igual a ele. Você não aguenta uma semana na vida de um atleta. Eu fiquei no profissional 3 meses, querido. Nós tomávamos, eu era goleiro, terceiro goleiro da equipe lá. Nós tomávamos 300 tombos no chão. Em 3 meses, sabe quantas partidas eu joguei no futebol profissional? Nenhuma. Com 15 dias de treinamento, eu pegava no couro cabeludo assim, doía. Ralo, se preparando. Muitos se preparam, muito. Um estudante que vai para a faculdade, a gente vê muitos irmãos e muitas pessoas que têm cargos bons, passam em concursos bons, altos salários. Mas quantas vezes abriram mão de programação, de churrasquinho, de festas? Quantas vezes abriu mão de estar em muitos lugares para estudar, querido? Mas lá no final vale a pena. A vida de fé é a mesma coisa. Quem aqui quer ir para o inferno, ergue a mão. Ufa! Presta bem atenção, né? Uma vez o pastor perguntou, quem quer ir para o irmão já ergueu a mão. Aí ele falou inferno, baixou ligeiro. Queridos, ninguém quer ir para o inferno. Quem quer ir para o céu, ergue a mão. Amado, vou perguntar de novo, que tem gente que não ergueu. Agora eu fiquei em dúvida. Talvez ficou com vergonha de erguer quando falou inferno. Quem quer ir para o céu, ergue a mão. Tem um caminho até lá, querido. Tem um caminho até lá. Tem uma preparação até lá. Queridos, é um atleta de Olimpíada. O crente precisa ser um atleta, precisa ser um jogador profissional. O crente precisa ser um aluno que se esforça ao máximo. O reino dos céus, ele é conquistado por esforço. Por esforço. Por esforço. Amém? É isso mesmo? Queridos, o intuito desse texto de Davi, essa passagem trágica da vida de Davi, poxa, vem na igreja, hoje vai ser bênção. Querido, sempre é bênção. Eu falo que eu só prego amor, querido. Mas esse texto, pastor, Então, mas o intuito desse texto, dessa passagem trágica de Davi, é nos alertar para o perigo da ociosidade. Ociosidade. Alguém consegue ser médico sentado embaixo de um pé de manga tomando tereré? Consegue ser médico? Lembra que eu contei a história de um amigo meu? Uma vez eu comprei um Uninho 93 em 36 parcelas de não sei quanto. Aí ele chegou perto de mim. Tá ficando rico, né? Estilava assim, coitado. Eu fiquei com pena dele, porque era amigo meu mesmo, e é até hoje. Mas ele não estudou, querido. Eu falei, a única diferença, querido, que eu nunca parei de estudar. E eu passei num concurso, e hoje eu posso pagar a prestação desse carrinho. Foi uma bênção na minha vida, quando eu comprei aquele carrinho. Há uma preparação para tudo, amados. Não tem como. Há uma preparação. Então, a ociosidade, o perigo do meio em que estamos criando no nosso meio ou vivendo. Eu até te intitulei essa pregação, somos frutos do nosso meio. O que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? O que eu estou fazendo com a minha vida, com a oportunidade que eu tenho?
muitas pessoas estão jogando fora as oportunidades de maneira terrível. Amados, nesse texto nós vamos ver que há um intervalo de 1 ano da última batalha de Davi, né? Passou-se 1 ano, diz lá no começo, até que venha a outra batalha. Então, nesse intervalo, querido, com certeza, Davi aproveitou de uma bela folga, de um grande descanso. Ele teve 1 ano para... Eu lembrei da pandemia. Já se foram 8 meses. Mas, enfim, Davi, 1 ano para descansar. 1 ano de vida, provavelmente em casa, né? no reino, curtindo todas as coisas. Mas o texto continua dizendo que chegou a hora dos reis ir para a guerra. E ele não foi. Davi ficou, ele manda o exército dele. Queridos, assim são muitas pessoas. Gostam da vida boa. É proibido ter vida boa? Não. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem uma hora. Sabe aqueles que gostam de mandar os outros fazerem? Quantos homens mandam suas mulheres resolver as coisas, né? O homem é o cabeça da casa, mas sempre empurra para a mulher. Vai lá, faz você, vai você para a igreja. Vai você para a célula, você é mais, vai você para o culto top. Né? Empurrando sempre para os outros. Vai você. Queridos, a visão do MDA não é à toa na visão do MDA que as mulheres às vezes se sobressaem mais. Né? Porque os homens acabam empurrando para as mulheres. A gente vê muito isso. Muito isso. Por isso faz muito sucesso entre as mulheres. Queridos, muitas famílias se perdem porque seus reis, que deveriam estar em guerra, estão nos seus palácios. Quantas famílias se desfazem porque os reizinhos ficam nos seus palácios em tempo de estar em guerra. Quanta coisa acontece no nosso meio. Quanta coisa acontece na sociedade. Porque a guerra que nós travamos, querido, né? O Arthur disse que no começo, não é contra carne e sangue. As pessoas lutam errado, de maneira errada. Muitas pessoas estão de braços cruzados, empurrando a mulher, empurrando os outros. Isso aí é coisa para pastor, o pastor é pago para isso. Né? Fizemos a prestação de contas essa semana. Pastor ganha para isso. Reizinho. Tem guerras, querido, que é você que tem que travar. Imagina se todo demônio que aparecer na tua casa tem que chamar o pastor. O Arthur disse aqui, tem gente que não gosta que fale de demônio. É verdade, querido. Mas quantas vezes você sente a opressão na tua casa? Sabe aquele dia que as coisas não dão certo? Do nada o marido e a mulher se espinham, os filhos começam a chorar, e o cachorro late, e o gato mia, a telha quebra, e tanta coisa acontece. Querido, o rei tem que se levantar lá dentro. O Satanás aqui não, em nome de Jesus. Essa casa é do Senhor Jesus. Repreendo em nome de Jesus. A gente faz isso até hoje. Né? Porque às vezes as coisas querem acontecer. Muitos reizinhos estão nas suas vidas boas. Gostam, né? Onde que é o seu palácio? Seus vícios, seus costumes, seu futebolzinho. Não, domingo é meu futebolzinho. Não, querido, domingo é dia de ir na igreja. Futebolzinho é seu palácio, querido, é gostosinho. Eu fui tentar o futebol, eu pulei fora, querido. É proibido jogar um futebol? Não, não é, amado. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É a sua vida boa primeiro. Depois, se der tempo, né? Hoje tem vários esportes, né? Tem os ciclistas, os que jogam vôlei, os de futebol. Muita gente está no seu palácio, curtindo, né? Sua pescaria, as suas manias. Né? E muita gente que servia a igreja não serve mais. Queridos, estamos em tempo de guerra.
Estamos muitas vezes, amados, guerreando sozinhos aqui, guerreando sozinho nas vigílias, guerreando sozinho nas células, guerreando sozinho nos cultos, muitos reizinhos nos seus palácios, acomodados, e as coisas acontecendo. Pastor, aconteceu isso lá em casa. Vai acontecer, querido. Vai acontecer. Esse texto de hoje, amados, eu inclusive conversando com um discípulo meu essa semana, eu comecei a olhar e pensar muito na minha vida também como pastor. Pastor às vezes gosta do seu palácio. Quem não gosta do conforto da sua casa? Quem não gosta de fazer uma viagem? Mas há uma guerra para guerrear, queridos. E essa guerra nós travamos no mundo espiritual. Essa guerra nós travamos não é com pessoas. Nosso inimigo tem um exército, nós vamos ver aqui hoje, queridos. Quantas pessoas estão se afundando no casamento, afundando no trabalho, afundando na vida pessoal, sem objetivos, depressivos. Tem gente que não tem plano para nada, é novo ainda. O que você pensa da vida? Deixa a vida me levar, né? Aquele demônio Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva. Não, querido, o crente tem objetivo. O crente tem meta. A meta maior é ir para o céu, amém, amado? Essa é a meta maior, mas fora disso, quero ter minha casa, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter o carro, eu quero trocar de carro, eu quero estudar, eu quero... Queridos, nós temos que ter metas. Nós queremos comprar esse prédio, nós queremos ou comprar um lugar, nós temos metas para a igreja. Há muita gente, querido, nos palácios, enquanto muitos estão guerreando sozinho, pastor guerreando sozinho. Eu louvo a Deus pela visão que ensinou a igreja a guerrear. Há muitos irmãos aqui, bênção, que têm guerreado conosco, amado. E isso é maravilhoso. Então eu vi alguns pontos aqui, né, pontos fracos de Davi. Né, Davi foi um grande rei, um grande guerreiro, querido. Homem segundo o coração de Deus, mas eu creio, essa passagem, esse problema aqui de Davi, ele tem muito para mostrar para nós. Né, e que nós possamos, né, se de repente, algum ponto aqui, bater de frente com você, pode ser mera coincidência. Só que não, né? Só que não. Né, Deus fala conosco. Vamos olhar então, separei alguns pontos aqui. Primeiro, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Bem no comecinho do versículo 1 diz, decorrido um ano, que está falando de tempo. Decorrido um ano diz. Um ano, querido, é tempo pra caramba. São 365 dias que a gente pode fazer muita coisa. Davi teve um ano para descansar das guerras. Davi tinha concubinas, tinha mulheres, tinha palácio, tinha família, tinha um monte de coisa. E ele teve um ano para usufruir tudo isso. Para viver aquilo que Deus tinha dado para ele. É muito tempo. Muita coisa acontece. No começo eu lembrei da pandemia, são 8 meses já, o que pode ter acontecido em 8 meses? Muita coisa. Quantas pessoas se perderam, enfraqueceram, não estão mais aqui. Em compensação, nesses 8 meses, querido, você pode desfrutar da tua família. Você pode estar em casa, você pode fazer um monte de coisa. Agora as coisas estão voltando ao normal, nós estamos andando novamente, amém, queridos? Muita coisa aconteceu em 8 meses. Muitas coisas. Muitas pessoas se enfraqueceram. Queridos, Salomão, na sua infinita sabedoria, lá em Eclesiastes 3, ele fala sobre o tempo. Lembra lá? Tempo para todas as coisas. Mas eu separei dois tópicos que ele disse. Ele diz tempo para plantar e tempo para colher. Tempo de falar e tempo de ficar
calado. Estamos falando de tempo. Tempo de falar e tempo de ficar calado. E por que eu escolhi os dois? Porque assemelha muito com a vida do crente. Nós temos tempo para todas as coisas. Na vida profissional também, como aluno, enfim, mas em especial na igreja. Há tempo de plantar a igreja, nós estamos plantando igreja, você está plantando uma igreja. Recebemos uma palavra que os nossos jovens, pelas mãos deles que não eram sujas, como Davi tinha as mãos sujas de sangue, não pôde construir o templo. Os nossos jovens, bem cuidados pelos pais, e não vão ter as mãos sujas como as nossas. Eles verão cadeirantes andar, cegos verem, surdos ouvirem. Amém, querido? Mas nós estamos no tempo de plantar, querido. Tempo de plantar igreja. Os jovens, você que é jovem, querido, você está plantando o teu futuro, estudando. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que tu vás bem e viva muito tempo sobre a terra. O que você planta agora, você vai colher. Quer ter uma vida longa, uma vida boa? Honra seu pai e sua mãe, jovem. Para nós adultos, chamados pelo Senhor, estamos num tempo de plantar a igreja. Mas em especial, querido, aqui nesse outro tópico, tempo de falar, tempo certo de falar. Que tem de gente que fala pelos cotovelos. São boas nas críticas e ruins, e muito ruim no fazer, no acontecer. Estamos em tempos de plantar e precisamos cuidar o que falamos. Há muitos líderes sérios ganhando pessoas, e há líderes displicentes, espantando pessoas da igreja, porque falam demais. Desmotivam as pessoas que estão na volta. Isso é muito sério, gente. Só chega na igreja, a igreja é uma bênção, mas... Em tempo de plantar a igreja, querido, é tempo de cuidar o que fala. A palavra tem um poder, tanto de levantar alguém, como de arrebentar com a vida da pessoa. A melhor maneira de crescer e plantar a igreja é trabalhar muito e falar pouco. Falar o necessário, falar para edificação. Há muita gente falando e desmotivando os outros na volta. Querido, uma crítica na hora errada, querido, você arrebenta com as pessoas. Arrebenta com as pessoas. O que tem a ver com o texto, pastor? Davi estava no lugar errado, no tempo errado. Passou um ano desde a última batalha, agora era hora de novamente trabalhar, e ele escolheu errado, ele falou errado. Vai lá buscar a Batseba. Fez tudo errado, querido. Deu ruim, deu consequência ruim, pagou preço alto. Na nossa caminhada de fé, queridos, eu vejo pessoas se perderem por falar errado, por agir errado, por parar no tempo errado. Tivemos um período onde fomos obrigados a parar pela lei. Sim, agora tem que andar, amado. Nós precisamos andar. Nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados. Querido, quando você cuida de pessoas, você não tem tempo de fazer crítica. Você não tem tempo de falar errado. Pega alguém para você cuidar, querido. É hora de plantar e de falar coisas que edificam. Amém? Amados, eu vou interromper por um minuto o culto. Nós vamos orar pelo Luciano. Luciano, irmão do Fernando Lanches, que foi vaga 0 para Campo Grande. Queria que você ficasse de pé. A igreja, ela tem poder, sim, querido, de interceder. Ontem eu visitei ele, orei com ele. Está com um problema sério, de uma pressão no crânio.
E vamos orar, feche teus olhos, clama pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, ó Deus. Pai, nós sabemos que estamos em tempo, sim, ó Pai, de pedir, ó Deus, pela vida do Luciano. A notícia que nós temos, Senhor, que foi vaga zero para Campo Grande. Mas nós, como igreja bendita sua, nós intercedemos por ele. Espírito Santo, visita agora, naquela ambulância, guarda aquele motorista. Pai, abre as portas do hospital, coloca profissionais, mas tu pode curá-lo agora. E nós queremos declarar cura sobre a vida dele agora. Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar. Que o Senhor possa fazer a obra ali na vida do Luciano. Em nome de Jesus. Então, queridos, temos tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Deu ruim para Davi. Pagou um preço muito alto e nós vamos ver aqui por quê, querido. Ociosidade. Tempo errado das coisas. Você é povo de Deus nessa terra, querido. Não é tempo de parar, querido. Sabia disso? Não é tempo de ficar no nosso palácio. Não é tempo de falar de maneira negativa. Não é tempo de falar coisas que desmotivam as pessoas que estão na volta. Tem gente que só fala negativo, querido. Tudo é motivo para falar de maneira negativa. Sabe, amados, teve tempos que eu achei, puxa vida, eu estou brigando sozinho nessa igreja. Lembra que eu falava, sonhem comigo, amados. Nós temos uma cidade para conquistar, nós temos igreja para abrir. Há um monte de gente indo para o inferno porque as igrejas se acomodam. A pandemia ainda tem seus resquícios, por aí tem, querido. Mas todo mundo está tocando a vida normal. Ou alguém de vocês não está indo no mercado, não está indo no açougue, não está indo trabalhar, não sai às ruas. Você ainda está, hashtag, fica em casa. É tempo de batalhar, querido. Davi parou em tempo errado. Fez um monte de besteira. As consequências foram terríveis. Segundo, quando nos desviamos dos nossos deveres, estaremos em tentação. Presta atenção nisso. Nós lutamos, querido. Nós lutamos com um exército inimigo poderoso, entre aspas, um exército esperto. O próprio Jesus disse uma vez que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. O próprio Deus disse isso. Que o povo de Deus baixa a guarda. Não há mais desculpa, querido, de fazer a obra do Senhor colocando a culpa no Covid-19. Não há desculpa mais. Segundo, quando nós desviamos dos nossos deveres, nós estaremos em tentação. Nós vimos aqui no texto, querido, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra. Então os reis era para estarem na guerra, mas o rei Davi se desviou, enviou guerreiros. Foi um grave erro. A ociosidade gera tentação. Quando você é mais tentado na sua casa? Quando você está sem fazer nada. E hoje nós temos uma janelinha, né? Nosso celular. Se Davi tivesse, naquela época, um celular, talvez ele não viria a Batseba pela janela do palácio, ele viria pelo WhatsApp. Talvez ela mandaria um nudes para ele. Né? Então, queridos, ociosidade gera tentação, querido. Você longe do culto, longe da célula, longe da igreja, longe das programações, você é presa fácil. Porque você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Como eu fico feliz, querido, quando o crente entende que não há obra mais importante na vida do que essa. E que se eu busco essa em primeiro lugar, as demais coisas
Elas virão, querido. Elas virão. Aí ele manda Joabe, com todos os seus exércitos. Diz o texto que eles destruíram os filhos de Amon, o exército dos amonitas que estavam lá, sitiaram a cidade de Rabá, mas da visão não estava lá. Querido, se você é leitor da Bíblia, você vai ver que os amonitas, que já eram inimigos do povo hebreu no deserto, já impediram eles de passar pelo território, eram um grande inimigo do povo de Deus. Eles se reúnem com outros reis. Se você é um leitor da Bíblia, você vai ver, e eles vão lá, atacam o rei Josafá. São um grande inimigo do povo de Deus, e eu tipifico aqui os amonitas como Satanás e toda a hoste de demônio que tem contra a vida do crente. Enquanto o crente está no seu palácio, enquanto o crente está pensando nas coisas seculares, Satanás, com a sua hoste de demônio, ele está ao derredor, diz a Bíblia, armando o tempo inteiro, porque você está em tentação quando está longe das coisas do Senhor. É o inimigo do povo de Deus. Querido, há muito crente com a espada embanhada. Há muito crente bom, há muito líder bom que não está com a espada desembanhada. E isso é uma pena, querido. Tempo de guerra é tempo de estar com a espada na mão, querido. E nós que somos o povo de Deus, passamos pelo encontro, entregamos a vida para Jesus. Você sabe onde é a sua luta? Sua luta é no mundo espiritual, querido. E muitos têm perdido as batalhas porque a espada está onde? Está na estante. Está na mochila, está em qualquer lugar, menos na mão. Menos na igreja, menos na célula, menos no discipulado. Muito crente que precisava estar no seu posto, precisava estar... Querido, eu fico triste, querido, quando eu vejo pastor candidato. Que honra maior Deus dá para um pastor que está aqui, ó. Que honra maior é essa? Essa honra que eu não troco por cargo nenhum. Isso aqui é honra. Daqui travamos batalhas incríveis. Daqui eu ajudo a nação, daqui eu ajudo o município. Daqui ajudo a sociedade. Não, mas o pastor larga o ministério porque em nome de uma salvação onde não há salvação. A política é a maior organização mundana que existe. É a maior organização mundana. Tem solução? Não tem. Pode amenizar, pode melhorar. Solução não tem. Contra ideologia, contra interesses particulares, não há. Quantos guerreiros em tempos que eram para estar liderando célula, discipulando pessoas, estão envolvidos em nome de uma falsa... Cris, eu falo com propriedade, eu estive no meio, eu não sou contra quem... A gente é livre, há pessoas para isso, eu estou falando de pastores, de líderes de célula, de irmãos que eram para estar aqui na vigília, querido. Na vigília não vem, mas bate em perna 45 dias no sol. Pastor, eu não vim na vigília, está muito cansado. Não entendeu ainda, querido. Aí vai olhar a vida pessoal. Derrota em cima de derrota. Porque os amonitas não brincam em serviço. Eles perderam uma guerra para Joabe. Mas não perderam a batalha, querido. O povo de Deus, na ociosidade, buscando interesses de todas as outras maneiras. Querido, imagina essa igreja aqui,
Esse povo que está aqui na vigília, querido. Às vezes nós lutamos sozinhos aqui. Vamos parar? Não, de jeito nenhum. Muito crente com a espada desembainhada. Onde estava a espada de Davi, quando ele era para estar na guerra? Estava na bainha. Davi era um grande guerreiro. Quantos guerreiros estão com a espada na bainha, querido? Nós precisamos olhar para o texto, querido, pensar na nossa vida. Tem problema na sua casa, de repente a tua espada está na bainha. Está com problema no casamento, no trabalho. Está com problema em alguma área. Onde está a tua espada, guerreiro? A primeira coisa, para de dizimar, para de ler a Bíblia, para de ir no Tadel, para de ir no culto, para de ir na célula. Os amonitas podem perder uma batalha da sua vida, mas eles não desistem, queridos. Nós travamos as lutas no mundo espiritual. Aleluia! Amém? Quantos pastores, como eu disse, era para estar pregando a palavra e não estão? Quantos? Terceiro ponto, precisamos cuidar onde colocamos nossos olhos. Pastor, eu venho para receber uma palavra de bênção hoje. Essa palavra é bênção na tua vida, querido. Precisamos cuidar onde colocamos nossos olhos. Interessante, querido, que Jó, o maior exemplo depois de Cristo sobre lutas e tempos de dificuldade, não se desviou dos caminhos, não murmurou e permaneceu firme. Sabe qual o pacto que ele fez? Sabe o que Jó fez, querido? Jó capítulo 4, versículo 1, não precisa abrir. Diz assim: fiz um pacto com os meus olhos. Jó fez um pacto com os seus olhos. A frase é de não olhar para uma virgem, ou de não olhar para o que não se deve. Queridos, se Jó, nós vemos que Davi, ele olha para onde? Para Batseba. Se Jó, que não caiu, que Deus permitiu que Satanás tocasse, ele faz um pacto para não olhar para a virgem, que com certeza ele tinha vontade de olhar. Concorda comigo? Um dia um homem disse: pastor, quando passa uma mulher na rua, quando eu vejo, eu estou olhando. Eu falei: ainda bem, né, querido? Se fosse um outro homem, eu ia ficar triste. Porque Deus colocou uma atração natural. Ainda bem, vírgula, né? Mas você, quando você olha, deseja, já não, eu fiquei mal. Eu falei: amém, querido. Isso é a luta do homem. Mulher também tem suas lutas, mas o fato é aonde você está colocando os seus olhos, querido. Aonde Davi colocou os seus olhos, em tempos de guerra. Hoje tem pastor, querido, que não olha mais para as ovelhas, só live. Pregadores famosíssimos só nas lives. Eu queria ver se eles cuidam de alguém. Será que esses famosos que você gosta tanto, você nunca cortou uma frase minha do YouTube e colocou lá como no seu status? Mas daqueles caras tem. E eu não sou contra, querido. Talvez as minhas frases não são de tanto impacto assim, porque eu não sou tão famoso. Aliás, eu não sou famoso. Mas será que esse povo cuida de gente? Será que esse povo cuida de pessoas? Onde você está colocando os teus olhos? Jó com certeza foi tentado, senão ele não diria isso. Amado, faça um pacto com Deus, querido.
Faça um pacto com Deus, mas não faça um pacto de tolo. Senhor, eu vou focar meus olhos. Eu entendo que se eu buscar em primeiro lugar o teu reino, há uma sequência na nossa vida, querido. Deus em primeiro lugar, segundo família, terceiro trabalho, quarto lazer. Tem gente, querido, que vai praticar esporte e não vem nas programações da igreja. Eu estou falando de líder. Depois não vence na vida, não vence, porque é tentado, está em tentação, está ocioso, está olhando onde não deve, está desfocado, querido. Povo de Deus que me entende, amém, amados? Quem é povo de Deus aqui? Dá um glória a Deus bem forte, querido. Aleluia. Davi não faz esse pacto com os olhos. Davi conhecia Deus, sim ou não? Sim ou não? Da onde Deus tirou Davi de trás das ovelhas? Ele conhecia Deus, querido. Se o fraco dele era os olhos, porque ele não fez esse pacto. Se o teu fraco, querido, é ociosidade, fala com Deus. Senhor, eu sou um ocioso na tua obra. Senhor, eu tenho preguiça. Senhor, eu gosto de ficar no meu palácio. Eu gosto de praticar o meu esporte. Vai ganhar quantos troféus com ele? Queridos, eu não sou contra nada. Tanto é que tem um campinho aqui. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tempo para todas as coisas. Davi viu que Deus o fez na vida dele. Ele matou Golias. Experimentou tantas coisas. Ele fugiu. Queridos, quem que escapava de um rei? Você já parou para pensar quantos anos? Se eu não me engano, 10 anos. Davi fugiu de Saul. E Saul não conseguiu pegar Davi. Quem que escapava de um rei? Ninguém. Deus livrou Davi da mão de Saul. Deus fez mais, colocou Saul na mão de Davi. Mas ele não fez um pacto com os seus olhos. A sua fraqueza. Essa noite, querido, eu quero que você olhe para você. Que tem impedido você, querido, de estar na guerra. Pastor, eu queria... Querido, que bênção, Vanuíra, aqui trazendo a palavra. Desde o dia que começou a célula na casa dele, lá da Valdiné, nunca ficou sem célula, querido. Eu sei o que Deus já fez na vida do seu Vanuíra. Está lá na guerra, na batalha. Amém? Quarto, quando o nosso foco está errado, não conseguimos parar de errar. Quando o nosso foco está errado, nós não conseguimos parar de errar, querido. Percebemos a sequência de erros de Davi. Começou o texto dizendo que tinha passado um ano, tempo mais do que necessário para descansar, renovar as forças. Mas aí ele não vai com as tropas. Querido, quem sabe o teu tempo de ficar parado já foi. Você já descansou, você já se cuidou da pandemia, você enfim. Quem participa da igreja, amado, é tempo de lutar. Pastor, como que eu faço isso? Esteja junto com o seu líder, querido. Quanto tempo faz que você não se prontifica para o seu líder? Meu líder de célula, o que você está precisando? Meu líder de rede, o que você está precisando? Queridos, essa igreja tem uma visão maravilhosa, onde todos podem estar envolvidos em algo.
foco de Davi estava errado e ele não consegue parar de errar. Não consegue. Ele olha o que não deve, é tentado. A vantagem, querido, quando a gente está no foco errado, é toda do tentador. Quando você está desfocado da obra do Senhor, o diabo tem toda a vantagem. Toda a vantagem. Você olha e em seguida executa. Você olha e continua fazendo errado. É por isso que muitas pessoas recebem direção. Faça isso, faça aquilo, sai por ali. Continua fazendo errado. Porque o teu foco não está aqui. Você não está focado, querido. Mateus 6,33. Busca em primeiro lugar o reino. Toda vantagem é do tentador. Toda vantagem. É uma sucessiva. Davi olha, manda vir, tem um relacionamento, não contente, leva Urias para o campo de batalha, mata ele, um erro atrás do outro. Um erro. Por quê? Porque ele não estava na guerra. Quando o teu coração não está aqui, querido. Amados, quando a gente fala na igreja, tem gente que diz assim, o pastor, ele quer que todo mundo fica. Não, querido, é na obra. A igreja é o lugar onde nós podemos ter todas as estratégias para lutar contra o inimigo, amém? Nós batalhamos as batalhas com a igreja. Agora, se o meu coração não está na igreja, o tentador tem todas as vantagens. Você vai errar uma atrás da outra assim, pá, olhou, fez, chamou, matou. Uma atrás da outra. Pastor, eu não venço a pornografia. Teu coração não está aqui. Teu coração não está no Senhor. Teu coração não está na obra. Pastor, eu quando eu vi, eu olhei. Você está desfocado, querido. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando meu coração desfocou um pouco da obra, eu pensei em desistir. Eu pensei em comprar uma chácara de novo. Voltei orando por esse texto, querido. Falou muito comigo. Muito no meu coração. Eu não posso sair daqui. Eu só saio daqui quando o Senhor me tirar daqui. Um dia Deus vai falar, Heitor, dê o seu tempo aí nesse púlpito. Inclusive, um dia que eu sair daqui, esse púlpito de vida, eu vou levar ele junto, que é o que eu mandei fazer. O outro pastor vai ter que mandar fazer outro, não sei, pôr um pedaço de pau aqui, um tambor, sei lá. Quando tiver esse púlpito de vidro aqui, queridos, é porque o pastor ainda está aqui na igreja. E quem me tira daqui é o Senhor. Esses dias Satanás usou a boca de alguém para dizer que meu tempo estava chegando. Não, querido. Deus quem sabe. O dia que ele falar, eu saio da linha de frente. Mas vou para a vigília, vou para a célula. Vou estar com vocês. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando o foco está errado, nós não conseguimos parar de errar. Aí, como nós vimos no culto passado, nem tudo que está na nossa mão podemos fazer ou é nosso. Somos livres, porém a consequência, Davi errou. Custou muito caro. Se você ler toda a história, Deus manda o profeta Natan até Davi. E Davi escreve o Salmo 51, você pode ler depois, que é um salmo de arrependimento, de choro por conta desse erro. E Natan chega para ele e conta uma historinha para Davi, o profeta. Chegou umas pessoas numa hospedaria, e aí o dono da hospedaria era uma pessoa muito rica, e tinham muitas ovelhas, muitos animais, mas ele não matou dos seus animais. Ele foi lá e pegou de uma pessoa bem pobre, que só tinha uma ovelha, e matou aquele animal e deu de comer aquelas pessoas. E aí Natan olha para Davi e fala, o que esse homem merecia? Esse homem merecia morrer, Davi fala.
Quem foi esse que eu vou mandar matar? Aí Natan fala, esse foi você. Foi você que pegou a mulher lá do seu comandante, do seu capitão. Só tinha ela. Você deu tanta coisa para você. Querido, quando você está desfocado, você começa a querer almejar as coisas do mundo e coisas que outras pessoas têm. Você começa a ficar descontente com aquilo que você tem. Você começa a olhar para as coisas dos outros. Você começa a cobiçar coisas dos outros. Você começa a reclamar dentro da igreja. Tudo está errado, tudo está ruim, porque o teu foco está errado. E para encerrar, último ponto. Só para encerrar o quarto. O preço é tão alto, Davi paga um preço tão alto. Seus filhos, teve incesto, seu filho Amnon fez incesto com a filha de Davi, aí Absalão mata Amnon. O bebê de Batseba, que estava grávida, morreu. O próprio Absalão depois, ele é morto. Davi paga um preço terrível, porque estava desfocado. Quantos crentes, queridos, estão nas cadeias? Uma vez eu conversei com uma pessoa e disse, olha, o que tem de filho de crente nas cadeias, o que tem de crente, ex-crente, bêbado nas ruas, viciados, e infelizmente o que vai ter ainda, a gente vê pessoas aqui na igreja desfocados, querido, fracas, completamente alvos de Satanás. E isso é muito sério. É muito sério. Para encerrar, quando não conseguimos parar de pecar, perdemos a nossa autoridade. Imagina um pai de família adúltero. Menos que a família seja crente, querido. Que de fato um perdoe o outro de coração. Ou um pai de família que rouba, ou um pai de família que é desonesto, ou um pai de família, ele perde toda a autoridade. Uma pessoa que não consegue parar de pecar, parar de mentir, parar de fazer coisas erradas, ela é uma pessoa sem autoridade. As consequências dos erros de Davi, por uma distração, levou ao enfraquecimento do reino. Seu filho Absalão vai para a porta de Jerusalém, e ele fica sentado lá, e todo mundo que chegava para falar com o rei, ele dizia, olha, Davi não é tudo isso não, ele já matou a mulher de Urias, ele cometeu adultério, por que você não fala comigo? E ele começou, por conta do quê? Do enfraquecimento do rei. O erro levou Davi a ficar fraco, e aí a sua palavra não teve mais força, ele perde o reino. Absalão toma o reino, ele tem que fugir. Só com a morte do seu filho, ele volta para o reino. Perde toda a autoridade. Quero te perguntar agora, querido. Qual é a maior autoridade que eu poderia ter na minha vida? Qual é a maior autoridade que você poderia ter na sua vida? Pastor, se de repente eu fosse o presidente da república, nossa, que autoridade. Pastor, se de repente eu fosse um vereador, nossa. Pastor, de repente se eu fosse o prefeito, nossa. Será que essa é a melhor autoridade? Sabe qual é a melhor autoridade? Lembra antes, quando Davi não era rei? Ele ainda era um pastor, mas já fora ungido rei. E Saul era o rei de toda a nação de Israel, ele era toda a autoridade, mas um demônio entrava nele, tirava todo o seu sossego, toda a sua paz, ele ficava como se fosse um louco, e aquele pequeno pastor de ovelhas dedilhava a harpa, e o demônio saía. Quem tinha maior autoridade? Qual era a autoridade mais importante? O que tem de gente depressiva, o que tem de gente que pensa em suicídio, o que tem de gente que não sonha mais com nada, o que tem de gente dentro da igreja já jogou a toalha, porque perdeu a autoridade.
A autoridade, querido, é você pôr a mão e dizer: sai, demônio, vai embora agora, em nome de Jesus. E ele... Isso para mim é autoridade, querido. Que tem um monte de ex-prefeito e presidente e vereador enrolado na justiça. Tem um monte de gente infeliz nessa área. Não que eu sou contra que tenha, mas que eu quero que você entenda, querido, que a maior autoridade é você orar com uma pessoa e ela ser curada. É você dar uma palavra de conforto para alguém. É você chegar num lugar e os demônios ter que sair. É ter que sair. E isso pouca gente tem dentro da igreja. Porque perdeu a autoridade, perdeu o foco. Não faz pacto com os olhos. Está no seu palácio, no seu mundo. Não se envolve, não quer saber de nada. A igreja é um passatempo. A igreja é um mero passatempo. Sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra real. Eu não sei o que seria da minha vida e da minha família se não fosse a autoridade de Deus investida na minha vida. Queridos, não existe família perfeita, mas existe família feliz. Não existe igreja perfeita, mas existe igreja feliz. Não existe cidade perfeita, mas existe cidade feliz. Não existe nação perfeita, mas existe um povo feliz nas nações, porque elas podem se investir de autoridade. Queria que você fechasse teus olhos aí no seu lugar. Esse texto, talvez um período mais difícil de Davi. Imagina o que esse homem sofreu por esse trágico erro, mas que traz para nós exemplos especiais da parte de Deus. Eu e você que nos declaramos povo de Deus, nos declaramos. Há muitos desfocados, talvez você que está aqui, talvez você que está aqui essa noite, está desfocado daquilo que Deus te chamou, daquilo que você sabe fazer de melhor, daquilo que você sabe. Talvez a tua espada, ela está embainhada, ela não está, ela está na bainha. Nessa noite eu quero convidar você, querida, a desembainhar a espada. Eu quero convidar você, querida, a fazer um pacto com o Senhor, um pacto com Deus. Seja os olhos, seja o coração, seja a preguiça, o desânimo. Eu não sei, querido, o que você precisa colocar na presença do Senhor essa noite, mas o Senhor está te chamando para uma guerra, querido. Uma guerra que muitas vezes você tem perdido, porque você tem perdido a autoridade. Em nome de Jesus, fecha teus olhos. Fecha teus olhos.